Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos da aula: classificar as reações químicas e praticar o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. E os questionamentos desta aula? Por que classificamos as reações químicas? Você sabe por que se utiliza um antiácido estomacal? Então, vamos relembrar um pouquinho o conceito aqui sobre reações químicas. Então, uma reação química é uma transformação da matéria, ou seja, um fenômeno químico em que ocorrem mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias, denominadas reagentes, resultando em uma ou mais denominadas produtos. E aqui a gente tem um exemplo de uma reação química, um experimento, onde a gente tem uma plaquinha de zinco sólida e uma solução aquosa de sulfato de cobre, e a gente vê aqui uma coloração azul, a plaquinha, e depois de um tempo a gente nota aí que diminui a cor, e a gente vê a formação aqui do composto cobre sólido sobre a plaquinha, e aqui embaixo a gente tem essa reação descrita aqui. Então, a gente está vendo uma mudança de cor, que é uma evidência de ocorrência de reação química, está mudando a tonalidade, a intensidade dessa cor, e também estamos vendo a formação aqui, de certa forma, de um precipitado. Uma lâmina de zinco é colocada em uma solução aquosa de sulfato de cobre. Com o passar do tempo, note-se que a solução de sulfato de cobre passa da coloração azul para um azul menos intenso e houve um depósito de cobre sobre a lâmina do zinco. E aqui está a nossa reação, Então, o zinco sólido, o nosso sulfato de cobre, formando, o sulfato de zinco e o cobre sólido. E aí, como que a gente faz a classificação aí dos tipos de reações químicas que nós temos? Então, há várias maneiras de classificar as reações. Uma delas relaciona o número de substâncias que reagem e o número de substâncias que são produzidas. E de acordo com esse critério, a gente consegue classificar dessa forma. Então, a gente tem reações de síntese ou adição, onde a gente tem, dois reagentes ou mais que vão formar um único produto. E aqui a gente tem a palavra síntese, que muitas vezes no nosso dia a dia, síntese remete a uma redução das coisas. Faça a síntese do texto, diz a professora lá de português. Aqui a gente tem a síntese como a formação, a adição ali. E de certa forma a gente tem um monte de reagentes que vão se sintetizar formando um único produto. Então a gente tem aqui o A mais o B formando AB. Reações de análise ou decomposição, quando a gente tem um reagente que se divide em dois ou mais produtos. Então, análise no sentido assim, de observar, então a gente tinha uma coisa mais complexa que se dividiu em coisas menores, mais fáceis de ser observada, então o termo análise, e decomposição, que a gente pega lá emprestado, por exemplo, da matemática. Decomponha um número bem grandão que você vai decompor em números menores. É o que a gente vê aqui também, uma substância maior, mais complexa, que vai se dividir em substâncias menores. E reação de simples troca ou deslocamento. Então a gente tem aqui uma substância mais complexa, uma substância composta, mais uma substância simples, formando outra substância composta e outra substância simples. Então a gente tem uma troca de posição aqui, veja que o B trocou de lugar com o C, formando um novo composto lá. E a gente tem também as reações de dupla troca, onde todos vão trocar de lugar. Então a gente tem duas substâncias compostas mais complexas que vão formar outras substâncias também compostas. Mas aí a gente tem uma troca, Se aqui o A fazia par com o B, lá nos produtos ele vai fazer par com o D. O C que fazia par com o D vai acabar fazendo par com o B lá do outro lado. Então todo mundo troca de lugar, a gente diz que é a reação de dupla troca. Agora a gente vai ver um pouquinho cada uma delas com alguns exemplos aí das reações do cotidiano. Então, a reação de síntese ou adição acontece quando duas ou mais substâncias originam um único produto da forma A mais B formando AB. E um exemplo é a reação utilizada em flashes fotográficos de máquinas descartáveis, e também nos foguetes sinalizadores. Então a gente tem aqui, o Mg, sólido, magnésio, mais o oxigênio, formando óxido de magnésio. Então, temos dois formando um. Então, temos uma reação de síntese ou adição. E a reação de análise ou decomposição? Acontece quando uma única substância origina dois ou mais produtos. Então, uma substância aqui, no caso,
AB, formando duas substâncias separadas. E um exemplo é o dispositivo de segurança presente em muitos automóveis, que a gente conhece como airbag. Acontece dessa forma, né? Então a gente tem aqui um nitrato de sódio, que ele vai se dividir, né, no gás nitrogênio e no sódio sólido. Então a gente tem uma substância que se divide em duas. E os índices aqui na frente fazem parte do processo do balanceamento da reação, certo? E a reação de análise ou de decomposição, né? Então, quando a gente tem uma substância mais complexa que se divide em substâncias menores, né? E a reação de decomposição do nitrato de sódio, por exemplo, né? NH4NO3, que vai se dividir aqui em 3 outras substâncias, né? Gás nitrogênio, vapor de água e gás oxigênio. Ali tem a reação de decomposição aqui, a imagem, né? Como a gente tem um único reagente que se divide, nesse caso aqui, em 3 produtos. Vamos fazer a atividade 1. Essa atividade está dividida em 2 partes. Eu vou deixar um pouquinho de tempo cada uma delas para que você possa ler e responder com qualidade. Olha só. Leia o texto para responder as questões. Grandes quantidades de enxofre são lançadas na atmosfera na forma de dióxido de enxofre, um dos mais comuns poluentes atmosféricos. As principais fontes de emissão desse gás são a queimada de combustíveis fósseis e atividades industriais, refino de petróleo, metalurgia, cimento. Letra A. Considerando que os combustíveis fósseis apresentam em sua composição o enxofre não combinado, né, que o símbolo é S, represente a equação química que descreve a reação de formação do SO2 descrita no texto. E letra B. Qual é a classificação da reação descrita no item A? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, a gente tem o texto aqui que vai falar sobre o enxofre lançado na atmosfera e a formação do dióxido de enxofre. E aí a pergunta na letra A é a seguinte, ó, considerando que os combustíveis fósseis apresentam em sua composição o enxofre, representa a equação química que descreve a reação da formação do dióxido de enxofre descrita no texto. E depois no B ele quer saber qual é a classificação da reação que você escreveu no item A. E a resposta fica assim, ó. Então, S é o enxofre sólido, aqui entre parênteses, né? Mais o O2 gasoso forma o óxido de enxofre, né? Gasoso também. E esta é uma reação de síntese ou adição, pois nessa reação temos como reagente 2 substâncias simples, formando uma substância composta no produto. Então, é a adição, né? 2 simples que vão formar uma composta. Vamos para a atividade 2 agora? Essa atividade também está dividida em 2 partes e eu vou deixar um pouquinho de tempo cada uma delas para que você possa ler. E começa assim, ó. Observe a figura. A seguir, colocando-se 2 chumaços de algodão embebidos, respectivamente, em amônia e ácido clorídrico.
Note-se a formação de fumaça branca intensa constituída de cloreto de amônio. Então é um aparato aqui para uma experiência. A gente tem de um lado um chumaço de algodão embebido em amônia, do outro lado chumaço de algodão embebido em ácido clorídrico. E em algum lugarzinho aqui próximo ao centro, a gente tem a formação de um anel de cloreto de amônio, que é formado pelo vapor aí, né, que vai saindo então dos dois chumaços de algodão, e esses vapores se encontram e formam então o cloreto de amônio e fica aí esse anel dentro do tubo. E a pergunta é a seguinte, ó: escreva a equação química e justifique o motivo desta reação ser um exemplo de síntese. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, quer saber que você escreva a reação química e justifique o porquê que ela é um exemplo de síntese. E a resposta fica assim, ó: é uma reação de síntese porque dois reagentes combinam-se para originar um único produto. Por mais que aqui sejam todas substâncias compostas, são dois reagentes que formam um produto. Então, o NH3 mais o HCl formando NH4Cl. Então, dois reagentes que formam um produto. Reação de síntese ou adição. Agora vamos falar um pouquinho sobre as reações de simples troca ou deslocamento. Então, acontece quando uma substância simples reage com uma composta, originando uma nova substância simples e outra composta. Então, tem uma troca aqui, né? Então, tem o AB mais o C, e aí o B troca de lugar aqui com o C. Daí vamos ter AC e o B sozinho lá do outro lado. Então, temos troca de um dos componentes. Deslocamento do hidrogênio pelo zinco, que a gente vê aqui nessa imagem, né? É a formação ali precipitado sobre o zinco. Então, o zinco mais o ácido clorídrico formando o cloreto de zinco mais o gás hidrogênio é um exemplo, então, de simples troca ou deslocamento. Então, a gente tem uma troca aqui, né? O zinco vai se ficar lá com o cloro, então ZnCl2. Então, a gente tem uma troca, o zinco com o cloro. Antes o cloro estava com o hidrogênio. E aí o hidrogênio acaba ficando sozinho lá na formação dos produtos. Então, a gente tem a troca de um só dos átomos ali, dos elementos. E as reações de dupla troca? Então, quando duas substâncias compostas reagem originando duas novas substâncias compostas. Então, nesse caso, todo mundo troca de lugar, né? Então, AB mais CD formando AD mais CD. E a gente vê essa reação aqui na reação de neutralização, é um exemplo de dupla troca. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o HCl, que é o ácido clorídrico, mais o hidróxido de sódio, né, vai formar a água, e o NaCl, que é o sal de cozinha. E aqui a gente tem uma imagem mostrando, né, o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Então essa é uma reação de neutralização. A gente tem um ácido e uma base formando sal e água. E veja que todo mundo troca de lugar, aqui a gente consegue observar pelas cores, né? Então esse hidrogênio que estava aqui se junta com o OH lá
do NaOH e para formar água, o Na aqui se junta com o Cl e forma o NaCl lá, o nosso outro produto. Então, ao misturar o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, acontece uma reação de neutralização, formando o cloreto de sódio e a água, né? Que ali está HOH, mas a gente tem, né, H2O aí como a fórmula química da água mais popular. Vamos fazer a atividade 3 agora? Olha só. O sódio é um metal mole de cor prateada e que reage violentamente com a água conforme equacionado a seguir. Como podemos classificar essa reação? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Atividade 3 vai falar sobre o sódio, que é um metal mole de cor prateada e que reage violentamente com a água, e a equação está aqui, né? Na mais H2O formando NaOH e H2. E ele quer que você classifique essa reação. E a resposta fica assim, ó. Veja que é uma reação de simples troca, pois uma substância simples, que é o Na, o sódio, reage com uma substância composta, que é a água, deslocando esta última em uma nova substância simples, que é o gás hidrogênio, e formando uma nova substância composta, que é o NaOH. E aí, aqui a gente consegue ver bem isso, né? Então, o Na que está sozinho aqui vai se juntar, né, com o OH, com um oxigênio daqui, né? E um hidrogênio. E aí a gente vai ter o gás hidrogênio lá sozinho. Então, é a formação do hidróxido de sódio e do gás hidrogênio. Então, uma reação de simples troca, somente um trocou de lugar, certo? Vamos para a atividade 4? Olha só. Quando se adiciona cal hidratada, o hidróxido de cálcio, a uma solução aquosa de sulfato de alumínio, substância coagulante usada na floculação no tratamento da água, o cálcio se une ao fosfato e o alumínio se liga ao hidrogênio, dando origem a um precipitado branco. Escreva a equação que representa essa reação e classifique, né, a reação e justifique a sua escolha. Agora é com vocês.
Vamos à correção da atividade? Olha só, o enunciado nada mais faz do que colocar em palavras aquilo que poderia estar escrito numa reação química, né, com seta e separação de reagente e produto. Ele diz assim, ó, quando adiciona cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio, a uma solução aquosa de sulfato de alumínio, né, o cálcio se une ao fosfato e o alumínio se liga ao hidróxido, dando origem a um precipitado branco. E aí, quando você escreve essa reação, né, ela vai ficar assim, né? Então, CaOH2, né, mais Al2SO4 formando AlOH3 mais CaSO4. Então, a reação mencionada no enunciado é uma reação de dupla troca, que ocorre entre uma base forte e um sal solúvel em água. Os produtos dessa reação são uma base fraca, pouco solúvel, e outro sal pouco solúvel em água, ou seja, a reação ocorre, pois um dos produtos é menos solúvel. E aí a gente consegue ver, né, a troca de lugar aí de todo mundo, né? Então o cálcio que estava aqui com o OH acaba se juntando com SO4, né, e o alumínio que estava aqui se junta com o OH lá do outro lado. E a gente tem uma troca de todo mundo, então é uma reação de dupla troca, um exemplo de dupla troca. E a curiosidade da química de hoje, né? Uma reação comum no nosso organismo é a azia ou a indigestão. Por vezes, quando isso acontece, somos orientados a tomar um antiácido. Mas você sabe como ele funciona no nosso organismo? E aí, através do QR Code, você pode estar acessando esse vídeo bem curtinho, que vai explicar um pouquinho sobre como que acontece aí o processo, o que é a azia e como que o antiácido vai funcionar aí para tentar eliminar essa reação do nosso estômago. E aí já adianto para vocês que é uma reação de neutralização, como a gente viu aqui em alguns slides anteriores. Mas o vídeo é bem legal, né? Estilo desenho animado, que vai explicar sobre como funciona o antiácido. Legal, né? E o que estudamos nessa aula? Classificamos as reações químicas segundo o tipo de produto formado. Praticamos o conhecimento por meio de atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!